Sabe aquela sensação de passar horas e horas estudando, se dedicando, pra no fim fechar o livro e pensar, ué, pra onde foi tudo aquilo? A gente tá ali, focado, mas parece que o cérebro só deu uma olhada por cima e não guardou nada. É frustrante, né? Pois é, a gente grifa, a gente relê, faz resumo, mas é só desviar o olhar que, puf, a informação some. A verdade é que o esquecimento raramente é por preguiça. Na maioria das vezes, é porque o nosso cérebro simplesmente não viu um bom motivo para guardar aquilo. Ele não foi ativado da forma certa. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato. O cérebro não liga muito para quantas vezes a gente olha para uma informação. O que importa para ele é a conexão que a gente cria com ela. É por isso que uma história qualquer de 5 anos atrás fica na memória, mas aquela definição que a gente repetiu 10 vezes hoje, já foi. Então, o primeiro passo é entender isso. O problema não é o nosso esforço. O problema é que o jeito tradicional de estudar não conversa com o cérebro. Não cria a tal da experiência que ele tanto valoriza. Reler um texto ou passar o marca-texto, por exemplo, são ações super passivas. Elas dão aquela sensação boa de, nossa, tô produzindo. Mas, na real, só ensinam o cérebro a passar os olhos por cima sem criar o atrito necessário para a informação grudar de verdade. E isso nos traz para uma distinção que, sério, muda o jogo. Sabe por que a gente se sente confiante na hora de revisar, mas na prova daquele branco total? A resposta está na diferença entre essas duas coisinhas aqui. Olha só a diferença. Reconhecer é fácil. É quando a gente olha para a resposta e pensa, ah, claro, eu sabia disso. Mas evocar? Evocar é o superpoder de puxar essa mesma resposta do zero, sem nenhuma dica. A maioria de nós treina o reconhecimento, mas o que a vida e as provas cobram é a pura evocação. Então, a primeira grande técnica é essa. A gente inverte a lógica. Em vez de ficar só colocando informação para dentro, a gente começa tentando puxar a informação para fora. É nesse esforço, nessa dificuldade, que o cérebro recebe o sinal. Opa, isso aqui é importante, melhor guardar. O processo é simples, mas, nossa, como é poderoso. Quando a gente encara aquela folha em branco, o cérebro é forçado a trabalhar. Na primeira vez pode vir só um pouquinho do conteúdo, sabe? Mas é nesse processo de tentar, ver onde faltou e corrigir que o aprendizado de verdade acontece. A moral da história é essa. Se o estudo está muito confortável, muito fácil, desconfie. Provavelmente não está sendo tão eficaz. Aquela pequena frustração de tentar lembrar algo é o som do seu cérebro construindo uma memória forte. Agora vamos para a próxima camada que deixa essa ideia de estudo ativo ainda mais interessante. Não é só sobre lembrar, é sobre viver a informação. Pensa bem, por que a gente lembra do enredo de uma série inteira, mas tem dificuldade com a fórmula de química? É porque o cérebro prioriza o que se conecta com a nossa identidade. A solução, então, é fazer o conteúdo do estudo parecer que é parte da gente. Essa aqui é a frase clássica de livro. É abstrata, meio distante. O cérebro olha para isso e pensa, ok, informação externa, posso descartar. É fácil de ler e mais fácil ainda de esquecer. Agora, olha a diferença. Quando a gente fala na primeira pessoa, quando a gente simula ser o conceito, a gente ancora a ideia na nossa identidade. Não estamos mais estudando economia. A gente é a Nike tomando uma decisão. E o cérebro, ele adora essas simulações. Beleza, as técnicas são ótimas, mas ainda tem um problema, o volume. Como lidar com capítulos de mais capítulos de matéria? A verdade é que o cérebro não memoriza páginas. Ele busca padrões, atalhos. É o grande paradoxo do excesso de informação. Tentar enfiar cada detalhe na cabeça de uma vez só é como tentar beber água de um hidrante. O cérebro simplesmente trava, fica paralisado e não retém quase nada. A gente precisa dar para ele um ponto de partida. É aqui que a compressão se torna uma ferramenta genial. Em vez de decorar uma definição gigante sobre funções executivas, a gente cria uma imagem. O córtex pré-frontal é o CEO do cérebro. Pronto. Agora ele tem um cargo, ele toma decisões, ele planeja. Virou uma história. E histórias são fáceis de lembrar. Isso aqui não é só brincadeira. São verdadeiras alças para a memória. Quanto mais visual ou até engraçada a metáfora, melhor. Na hora da pressão, a gente não vai lembrar do parágrafo inteiro, mas vai lembrar da roda de hamster biológica e essa alça puxa todo o resto do conhecimento junto. E agora, a técnica final. É para aquele momento em que parece que não adianta, o cérebro simplesmente desligou. Não importa o método, se o sistema está offline, nada funciona. Sabe quando os olhos passam pelas palavras, mas a cabeça não absorve nada? Isso não é uma falha de caráter, não é preguiça, é pura biologia.
O seu sistema nervoso entrou em modo de segurança para economizar energia. Não adianta insistir. A solução para isso não é mais força de vontade, é um choque sensorial. Essas ações parecem aleatórias, mas são como apertar um botão de reset no nosso sistema nervoso. Elas mandam um sinal forte para o corpo, tipo, ei, acorda, estamos aqui agora. O corpo desperta e o cérebro vai junto. No final das contas, todas essas técnicas nos levam para uma única grande ideia. Estudar de forma eficaz não é sobre se forçar mais, é sobre entender como o cérebro gosta de aprender e simplesmente trabalhar a favor dele e não contra. Isso muda tudo, né? Deixa de ser um fardo, uma obrigação e vira um desafio interessante, quase um jogo. Quando a gente para de brigar com o nosso cérebro e começa a usar o manual de instruções dele, o jogo vira completamente.